Oi pessoal, eu sou o Dr. Felipe Valente, médico de família na região de Curitiba, e esse é mais um Doutor Informação. Hoje nós vamos falar sobre os mitos que envolvem o aleitamento materno. O que é verdade, o que não é. Tem muitos mitos que existem desde antigamente, alguns mitos novos começaram com a internet. Então vamos tentar fazer essa separação já, para tentar desfazer muitas das dúvidas que ainda existem nesse tema. Primeiro vamos então lembrar alguns mitos que a gente já desmascarou em alguns dos nossos últimos vídeos. Se você ainda não viu, dá uma olhadinha lá. Você pode encontrá-los no Facebook ou no YouTube. Então nós já falamos que amamentar não é uma coisa fácil, não é tão simples ou natural quanto parece. Não existe leite fraco. Bebê que mama muito não é porque o leite não sustenta, mas é porque ele está aproveitando tudo que o leite da mãe tem para ele. Não existe quantidade certa de tempo que um bebê tenha que ficar mamando. A mãe não precisa oferecer os 2 seios em cada mamada. O bebê não precisa rotar toda vez que mama. E mãe que trabalha fora pode amamentar. Só é um processo bastante difícil. Mas que outros mitos existem? Então vamos lá. Estresse e cansaço pode afetar a produção de leite mesmo na mãe? Pode. O estado psicológico das mães interfere muito com o aleitamento. Por isso que a gente tem que dar tanto suporte para elas. Até o medo de não conseguir amamentar pode atrapalhar a amamentação. E aqui vale uma outra dica importante que foi mandada aqui para o nosso canal. Mãe, dedique todo o tempo que você puder e quiser a entender e aprender sobre o aleitamento. Entenda como que ele funciona, busque informações, peça ajuda e se sinta segura para o processo ocorrer da melhor maneira. Vale mais a pena gastar tempo se informando sobre o aleitamento do que com o enxoval, por exemplo. Outro mito comum que a gente começou a falar no último vídeo é que mães que dão muito colo para os bebês vão deixar eles mal acostumados ou mimados. Enquanto o bebê é um bebê, o colo da mãe não mima. Inclusive ele dá segurança para o bebê, porque ele sabe que se ele for explorar, for se desenvolver, for arriscar mais, ele vai ter o colo e o aconchego da mãe se ele precisar. O que acaba então estimulando ele a querer fazer coisas novas. Aí tem outro mito que já é um pouco mais debatido, mas ainda é muito presente. Ah, leite é leite. Então se eu der leite de vaca de vez em quando pro meu bebê, não tem problema. Não, gente. Leite de vaca é muito diferente do leite da mãe. Não só na composição nutricional dele, mas ele também pode causar diversas reações no bebê. Desde cólica e diarreia até alergias graves. E não deve ser administrado até a criança completar 1 ano. Mais um mito comentado é que criança muito pequena, bebê muito prematuro, não pode mamar no seio. Isso também é um mito. E a não ser que tenha alguma contraindicação médica, o melhor alimento para o bebê continua sendo o leite materno. Um outro mito interessante, que eu já vi algumas mães comentarem que o bebê não pode arrotar no seio, porque senão isso poderia fazer o leite empedrar ou o seio inflamar. Então, como a gente já comentou, o que mais previne para que não tenha o leite empedrado, as mamas engurgitadas, ou a mastite, a infecção na mama, é a boa pega. Se o bebê estiver pegando a mama do jeito certo, estiver conseguindo mamar adequadamente, isso vai ser o principal fator de proteção para que a mãe não tenha esse tipo de incômodo. O fato do bebê arrotar sobre a mama não interfere com o que tem dentro da mama. Agora, um mito que as mães têm bastante medo é: dar de mamar altera o formato do seio ou não? Tem mãe que tem medo de dar de mamar para não ficar com o seio mais caído depois. Então, já fizeram até estudos mesmo sobre isso. Um deles, de 2008, relata que não tem diferença se a mãe vai dar de mamar ou não. Ah, gente, mas é só olhar. Uma mulher que já teve um filho fica com a mama bem diferente de uma mulher que não teve filho. Pois é, verdade. E o que eles concluíram é que o que altera o formato da mama não é o fato da mãe dar de mamar ou não, mas o simples fato já dela ficar grávida já começa a fazer mudanças no seio. Então depois que engravidou, a mãe dar de mamar ou não vai alterar o formato. E vai trazer todos aqueles benefícios, inclusive proteção contra câncer de mama, para a mãe que amamenta. Tá, mas e as mães que têm seios menores? Essas mães, elas produzem menos leite? É um mito com um pouquinho de verdade. O que os estudos revelam é que a produção média de leite das mães costuma ser em torno de 800 ml por dia, não importando o tamanho das mamas. O que muda é a quantidade de armazenamento que ela teria nessas mamas. Então é possível que uma mãe com as mamas muito pequenas vá precisar dar de mamar para o seu bebê mais vezes durante o dia. Mas a quantidade total de leite que ela produz vai estar dentro da média de todas as mães. E um mito bem antigo: a partir de quando que a mãe pode lavar o cabelo depois que o bebê nasce? A hora que ela quiser. Acredita-se que esse mito tenha surgido na época em que a mãe precisava se expor muito para tomar banho, quando o banheiro ficava separado, ou quando era mais difícil para se ter água quente, e aí ela poderia se expor demais. Faz tempo que esse tipo de exposição não ocorre, e não tem razão atualmente para as mães não lavarem o cabelo só porque tiveram bebê. Tem um outro mito importante que me foi questionado, que é: como a gente fala muito sobre a pega, sobre a maneira como o bebê fica na mama, seria de que bebês então que têm fissura no lábio leporino ou fenda palatina não podem ser amamentados de jeito nenhum. Isso também é um mito. É verdade que esse processo pode ser muito mais difícil,
Esse bebê vai precisar de acompanhamento multiprofissional, vai precisar de diversos cuidados, mas em muitos casos ele ainda poderia mamar diretamente no seio. Quando isso apresenta algum risco para o bebê, a gente ainda assim gostaria de oferecer para o bebê o próprio leite da mãe. Até porque costuma-se indicar a correção do lábio leporino em torno dos 3 meses de vida do bebê. Então ele ainda teria pelo menos outros 3 meses em que ele poderia aproveitar o aleitamento exclusivo da mãe. Então seria importante essa mãe manter a produção de leite dela, para que depois da cirurgia, se tudo correr bem, o bebê possa mamar diretamente na mama. E o que a mãe come? Altera o leite? Sim e não. Em termos nutricionais, a mãe precisa estar muito desnutrida, muito desidratada, ou com uma falta muito importante de determinadas vitaminas, para realmente alterar o quão nutritivo esse leite vai ser ou não. Por outro lado, acontecem sim algumas mudanças do leite de acordo com o que a mãe come. Por exemplo, um estudo de 1991, da Academia Americana de Pediatria, identificou que o alho pode sim alterar o gosto do leite materno, principalmente umas 2 horas depois da ingesta. Além disso, uma revisão de 2005 indica que retirar o leite de vaca da dieta da mãe pode reduzir a quantidade de cólica que o bebê tem, porque alguns compostos do leite de vaca seriam excretados no leite materno. Além disso, um estudo de 2012 também comenta que é possível até que o bebê tenha alergia à proteína do leite de vaca através do leite materno. Mas o que eu queria frisar aqui é que, apesar de existir essas diferenças, não existe uma indicação de restrição alimentar para a mãe. Mas pode sim valer a pena você conversar com o seu médico para talvez tirar algumas coisas da tua dieta se o teu bebê estiver tendo muita cólica, por exemplo. E por fim, cervejas. Costumo comentar muito sobre cerveja preta aqui no Brasil. Aumenta mesmo a produção de leite? Também fizeram estudos sobre isso e descobriram que é um mito. Um estudo de 2009 relata que o que acontece na verdade quando a mãe bebe cerveja é que o bebê acaba mamando menos. A teoria principal a que eles chegaram é que o álcool diminuiria a ejeção que as mamas têm de leite e por isso o que acontece? O bebê fica mais tempo mamando, então a mãe já pode achar que está produzindo mais leite. E como na verdade o bebê está mamando menos, depois a mãe ainda pode sentir a mama cheia e pensar, nossa, realmente aumentou minha produção de leite. Quando o que na verdade acontece é que a mama dela está ejetando menos leite e o bebê está mamando menos. Então, não, a cerveja não aumenta a produção de leite. Ficou claro? Se tiver mais dúvidas, manda pra gente. Lembra que você pode seguir a gente no Facebook e no YouTube, curta e compartilhe nossos vídeos e eu vejo vocês na próxima no Doutor Informação, porque conhecimento é o melhor remédio.